Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A palavra que vamos compartilhar nessa manhã com todos vocês tem por título: É momento de esperança. É a mensagem, é o recado de Deus para você que agora me acompanha, da sua casa ou do seu trabalho, da onde quer que você esteja. É momento de esperança. É o nome da mensagem que vamos compartilhar nessa manhã em um nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por você que colocou a mão no arado nesses dias difíceis, e por todos aqueles que têm recebido a graça de Deus, o reino de Deus, o Evangelho, os membros da igreja, você que me ouve também. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por você ter recebido esse Evangelho, o reino de Deus, e não olha para trás. Amém. Segue adiante. Graças a Deus por você estar firme, por você não ter olhado para trás, por você não ter desistido, por você estar congregando, adorando a Deus, louvando, permanecendo com as suas honras devidas a Ele, semeando, evangelizando e confiando, porque é momento de termos confiança em Deus, esperança, é momento de esperança. Em meio às circunstâncias, em meio ao medo que está aí no coração de muita gente, e até mesmo o desespero que está aí fora por conta do coronavírus, é momento de orarmos mais. Os empresários, as empresas que ainda estão abertas, falar com Deus antes de abrir a sua empresa, agradecer pelo dia, pedir proteção a Deus, e ter esperança, perseverança, que tudo isso vai passar, em nome de Jesus. E isso também vale para nós. Acordar, agradecer pelo dom da vida, porque Deus diz lá em Atos: eu dou vida, respiração e tudo mais. Então não vai faltar saúde, não vai faltar vida para aqueles que são povo de Deus. Amém. Nós temos esse agradecimento. Deus, me proteja, me ajude em mais um dia, em nome do Senhor Jesus. E acreditar, Deus é soberano. Em meio a tudo que está acontecendo lá fora, toda essa situação difícil de coronavírus, pessoas infectadas e tantas outras circunstâncias difíceis, porque existem os problemas da vida ainda. Existem as outras coisas que estão acontecendo na vida de muitas pessoas. E nós temos que acreditar que Deus existe. E Ele é soberano. E Ele está no controle de tudo que está acontecendo. Nada fugiu do seu domínio. Nenhum acontecimento na nossa vida, na sociedade, na nação, fugiu do domínio do nosso Deus. Quando a gente está na graça, recebendo o Evangelho, isso é muito importante ser dito, é para a gente ter uma vida diferente, uma vida firme, uma vida confiante, uma vida perseverante e fiel a Deus. Quando a gente está no Evangelho da graça, a nossa vida tem que ser diferente da vida de antes. Aquela vida negativa, aquela vida que recebia todas as palavras negativas, aquela vida que entrava em desespero com muita facilidade com as notícias, com os acontecimentos. A nossa vida tem que ser diferente da do passado, porque hoje estamos na graça. Hoje nós estamos recebendo o Evangelho. Então tem que ser uma vida diferente daquela do passado. Aquela vida que antes você tinha medo de tudo, que andava sem esperança e que por qualquer coisa logo entrava em desespero. Hoje em graça você tem que ser alguém que reviveu. Eu estou com o Evangelho na minha vida, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou nova criatura.
Eu não posso andar como eu andava no passado, sem esperança. Que com qualquer coisa eu entrava em desespero. Eu ficava descrente. Eu me trancava. Eu entrava em depressão, eu começava a chorar. E agora? O que é que eu vou fazer para comer, para viver, para pagar aluguel, e etc, etc. Espera aí, Deus existe, gente. E Ele não desampara os seus escolhidos, os seus filhos, o seu povo. E eu vou mostrar isso com Bíblia. Para você que está me acompanhando, me ouvindo nesse momento. Hoje, em graça, você tem que ser um alguém que reviveu, um cristão. As tribulações dessa vida têm um fim. Há um início, mas também existe um fim. Tem um começo, mas também tem um fim. Não é para a vida toda. Só não tem fim é as misericórdias de Deus. Glória a Deus. Mas as tribulações da vida, as pragas que estão aí fora, seja lá o que for, isso tem um fim. O que não tem fim são as misericórdias de Deus. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Então, é promessa de Deus de termos uma vida protegida. Receba. Os filhos de Deus, os seus adoradores, estão guardados por Ele. Nós que estamos no seu caminho, não há o que temer. Você que está no caminho de Deus, não há o que temer. E já já nós vamos chegar nessa parte da Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que estão no caminho do Pai não devem temer a nada. Há uma redoma em nossa vida. Não vai faltar luz para com as trevas que aparecerem. Existe um Deus por nós, em nome de Cristo Jesus. Antes de chegar nesse detalhe importante que está na Bíblia, abra no livro do profeta Isaías. Você que me acompanha agora através dessa transmissão, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26, a partir do verso 3. Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Pastor, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, o meu caderninho de anotações. Então pega aí, eu espero. O capítulo é o 26, o livro é o do profeta Isaías, e o verso que vamos ler é o 3 e o 4. Vamos dar um tempinho para quem está me ouvindo através da internet, preparar o seu caderninho de anotações, a sua caneta, a sua Bíblia, isso. Chama a família, os filhos, o marido, a esposa, todo mundo, para ficar em volta da mesa, e através dessa mensagem, o nosso ânimo, a nossa esperança, ela se renova, como sempre. Deus sempre, através da sua palavra, tira o que está nos angustiando e nos dá força, ânimo, certeza de dias melhores. E vamos ter, porque fiel é Deus. E começa assim, Deus através da boca do profeta Isaías, capítulo 26, verso 3 e verso 4, vamos meditar. Tu, Senhor, conservarás, diga eu recebo, em perfeita paz, aquele cujo propósito é o quê? Firme. Aquele que determina, aquele que declara, aquele que não recebe as pragas da vida, os coronas da vida, as doenças da vida, as misérias da vida, os sofrimentos da vida. Pode estar acontecendo o que for lá fora, mas eu creio que existe ainda um Deus. Amém. Acima de tudo isso, eu ainda acredito que existe um Deus e nada fugiu do seu domínio. Ele está no domínio disso aí para que o homem desperte para ele. Porque o homem tem andado esquecido de Deus. E vamos falar sobre isso também. Seguindo, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Eu recebo você em paz. Você também
que está me ouvindo nesse momento, eu declaro você em paz nesse momento. Deus é conosco, Deus é contigo e os anjos desse Deus. Cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Então, se há confiança, você está guardado. Não há o que temer. Você está no caminho. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha o quê? Eterna. Como o povo de Deus, como o povo da graça de Deus, recebe essa promessa. Nós temos que crer nisso aqui. É Deus falando para a gente. Você confia? Você recebe o que o meu servo fala, amando da minha soberania? Então você está guardado. Anula esse medo. Será que isso vai me acontecer? Será que isso também vai me acontecer? Será que eu vou perder? E agora o que eu faço? Será que eu vou passar necessidade? Será que eu vou perder isso? Vou perder aquilo? Ele guarda, Ele protege os seus filhos. É promessa do Senhor que Ele está no controle desse momento e de todas as circunstâncias e situações em nossa vida. O que mudou foi o pacto, mas o Deus que está falando com a gente aqui é o mesmo. Ele falou isso aqui no pacto da lei, mas as suas promessas e o seu amor e a sua proteção não mudou. Mudou o pacto, mas o amor de Deus permanece. As suas misericórdias duram para sempre. Permanece. O pacto muda, mas a proteção continua. O zelo de Deus pelo seu povo, pelos seus filhos, permanece. Em Deus a esperança, abençoado. Em Deus a esperança. E a nossa vida está nesse Deus aqui. A minha vida está nesse Deus. A sua vida também? Sim. Então, se a sua vida está nesse Deus, te declaro reinando em vida. Há pessoas que pensam que Deus não está no controle desse mundo. Que Deus não está no controle desse mundo. Principalmente agora, com essa situação, com esse vírus aí, o coronavírus. Há pessoas que pensam que Deus não está no controle disso. Mas Ele está. E eu creio que Ele está. E se estamos no seu caminho, não há o que temer com relação a tudo isso que está lá fora. E olha o que diz a Bíblia, como prova que quem está no caminho não deve temer a nenhuma praga. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 8, a partir do verso 20. Êxodo. Você que me acompanha através da internet, anote mais essa evidência. Êxodo, capítulo 8, o verso. É o 20 e vamos ler até o verso 23. Vai anotando aí, tudinho, para depois você meditar uma vez mais e compartilhar com seus amigos e familiares. Contextualizando, essa parte da Bíblia aqui, do capítulo 8 por diante, vai estar falando sobre as pragas que o diabo mandou? Não, que Deus mandou. Porque nada foge do seu domínio. E por aí, Deus leva você a pensar que nos nossos dias, quem está no controle de todas as situações, todas as circunstâncias, é o Deus que servimos. Glória a Deus. O mesmo que permitiu isso aqui que vamos ler, é o mesmo que tem o controle das situações no presente, nos nossos dias. E aqui fala das pragas que sobreveio ao povo egípcio. E eu quero meditar com vocês, ler algumas partes, para que a gente entenda o quão grande e soberano é o nosso Deus. Começando aqui por Êxodo, capítulo 8, verso 20. Olha só, aqui fala da quarta praga, moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhes: assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir,
o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, não escapou ninguém. E nas tuas casas, e as casas dos egípcios, e se encheram destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então veja, abençoado, para o meu povo não vai haver o quê? Moscas. Para os meus filhos, para aqueles que me servem, para aqueles que me obedecem, não vai haver moscas. Só para eles lá. Menos para o meu povo. Para o meu povo não vai haver moscas, não vai haver sofrimento, não vai haver miséria. Amém. Isso é muito bom a gente ouvir. Isso aqui é a voz de Deus para os nossos dias. Porque o Deus daqui não é diferente do nosso Deus do presente. É o mesmo que tem o domínio do que está acontecendo. O mesmo que liberou essa praga de moscas é o mesmo que está no controle do que está acontecendo lá fora. E em todas as nações é o mesmo Deus, poderoso como sempre. E ele faz questão de dizer, bom, os meus nada vai atingir. É uma palavra que nos dá conforto, segurança e certeza que na nossa vida existe uma redoma. Porque esse coronavírus aí não tem aparência física, não tem rosto, não tem cara, não tem cabelo, não tem mão, não tem braço. Ele é invisível. E você já passou por várias pessoas que talvez está até infectada, contaminada. E se não é Deus abençoado, não tem álcool gel, não tem medicina que te salve. Temos que nos precaver, sim. A situação é real, ela existe sim. Mas acima de tudo isso, existe um Deus no controle de tudo. E é isso que Ele quer, que o seu povo tome consciência, amadureça. E alimente seu coração com a palavra dEle. Em o nome de Jesus. O coração de esperança. É momento de esperança. E não de pânico, medo, desespero, fim do mundo. Não. Existe um Deus que cuida da gente. Diante das 10 pragas, Deus manteve o seu povo protegido. É só você meditar depois em tudo. Nós vamos ler mais coisas. Mas se você meditar no contexto todo, nas 10 pragas, Deus manteve o seu povo protegido. Todo mundo protegido. Ninguém foi atingido por nenhuma destas pragas. Há muitas pessoas nesse momento sem norte, sem alento, sem rumo, cheio de negatividade. E se você parar para pensar, muitas pessoas estão assim, sem confiança, sem esperança. Só se fala duas coisas no mundo, no geral: coronavírus e álcool gel. Coronavírus e álcool gel. Coronavírus e álcool gel. Coronavírus e álcool gel. E Deus, nada. São pessoas que não param para orar, para falar, para pedir a proteção, para conversar com Deus. São pessoas que não param para recordar, para lembrar que Deus diz: eu sou o Deus que dou vida, respiração e tudo mais. Então não vai faltar ar, oxigênio para os nossos pulmões. Amém. Se Ele é o que dá vida, respiração e tudo mais, então não vai faltar oxigênio para esse pulmão aqui. Não vai faltar vida para esse coração aqui e nem para o seu coração. Então, tem que se ter cuidado. As autoridades estão pedindo, vamos respeitar sim. Mas acima de todo mundo, vamos pensar nele, no nosso Deus. Vamos respeitar também a palavra dele. Vamos nos recordar da sua palavra, como essa que estamos recordando agora. Porque ela vale para os nossos dias. Porque o Deus é o mesmo, ontem, hoje, para todo sempre. O Deus que fez aqui,
a proteção presente é o mesmo que está nos guardando hoje. Porque você já deve ter passado por perto de muitas pessoas contaminadas. E você nem sabe. E você foi livrado e nem sabe. E foi protegido e nem sabe. E nem vai saber porque você não sabe quem tem e quem não tem. Então, por isso que nesse momento, o nosso contato com Deus é muito importante. Diante de um perigo, diante de um problema invisível. Você não vê, mas que Deus vê. E que Ele está no controle disso aí, porque isso não veio por vontade própria. Isso veio por vontade de Deus. E não questionamos, e nunca vamos questionar a soberania de Deus. Porque isso não é o nosso departamento. Ah, por quê? Por quê? Não questione. Nós temos a palavra de Deus e por ela estamos chamados nessa manhã a olhar para Ele e confiar nele em o nome de Jesus. Porque a palavra de Deus abençoada tem o poder de vos edificar. A palavra de Deus, diz Paulo também em Hebreus, é eficaz. Então o que a gente está recebendo aqui é eficaz. Não vai faltar nada para os seus. Vejamos também o verso 23 do capítulo 8, Êxodo. Farei distinção, diferença entre o meu povo e o teu povo. Vai vendo. Amanhã se dará este sinal, ou seja, a praga das moscas. Traduzindo, Deus faz a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Deus falou, Moisés, eu vou fazer a diferença. Vocês estão me servindo, vocês vão ver o poder do Deus de vocês. Amém. Eu vou encher a casa dos egípcios, a vida deles e Faraó, de moscas. E vocês não vão ver uma na casa de vocês. Nem no chão, nem perto da comida, em nada. Nenhuma vai chegar perto de vocês. Mas essa praga vai chegar a eles, menos a vocês. Eu creio e recebo essa proteção de Deus nos nossos dias em nome de Jesus. Vejamos mais, ainda aqui em Êxodo, capítulo 9 agora, a partir do verso 1. Anote aí. 9, 1. Você que me acompanha, vá marcando, vá tomando nota, para que você possa meditar depois e passar para os seus. Esse recado de Deus tão importante. Êxodo, capítulo 9, verso 1. E começa assim. Êxodo 9, 1. Diz o Senhor a Moisés, quinta praga, hein? Peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo, para que me sirva. Ai daquele que impede uma pessoa de servir a Deus, hein? Ai daquele que faz barreira, que tenta impedir um familiar de estar congregando, adorando, vivendo uma vida para Deus. Esse verso serve muito para você que age contra aquele que serve a Deus, que persegue um familiar que congrega, que tem uma vida dedicada a Deus. É bom você meditar nessa palavra também e mudar. Abrir o seu coração para obedecer às leis de Deus. A gente nunca deve ser uma pedra de tropeço na vida daquele que quer servir a Deus. Pois tudo que o homem planta, ele colhe. Vou ler uma vez mais. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Vai vendo, hein? Verso 2, do capítulo 9 de Êxodo.
porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, tem gente que às vezes faz isso com familiar, que quer sair para congregar. Abre teu olho, hein? Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção, ou seja, diferença entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Verso 6. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Deus diz uma vez mais: os meus eu sempre vou proteger. Uma vez mais, com essa leitura, Deus está nos ensinando: os meus eu sempre vou proteger. E Ele alerta aquele que tenta impedir alguém que quer servir a Deus, que não faça isso para não colher consequências na sua vida, nas suas coisas. É o alerta que fica aqui, ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo que Deus é soberano nas circunstâncias difíceis e atuais nos nossos dias. Vejamos uma outra praga, aqui no capítulo 9, a partir do verso 23, a sétima praga, chuva de pedras. 9 é o capítulo, verso 23. E assim diz, amado irmão, você que me acompanha também através dessa transmissão, Êxodo, capítulo 9, a partir do verso 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturando com a chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra dos Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Louvado seja Deus. Na vida dos filhos obedientes, Ele põe o quê? Uma redoma. Olha, eu fico imaginando a situação. De um lado chovendo pedra, e o povo de Deus aproveitando o sol lindo e maravilhoso. Aproveitando o dia maravilhoso. Oh, que maravilha, está tudo bem aqui desse lado. Só está ruim para o lado de lá. Quem manda ter um coração duro de pedra, recebe pedra. Pedrada nele. Então veja, que Deus uma vez mais mostra: eu faço a diferença e guardo aqueles cujo coração é totalmente meu. Totalmente de Deus. Aqui Deus traz consequências, a gente meditando, né, lendo o que a gente está lendo aqui. Deus traz consequências a um povo rebelde. Porém, ao povo fiel, Ele protegia. Ao rebelde, colhia consequências. Ao fiel, Ele protegia. Você não está sendo fiel? Você não está no caminho dEle? Então você vai ser protegido. Então não há o que temer. Como eu falei no início. Será, meu amado? Você que me ouve também. Amado de Deus. Será que Deus, nos nossos dias, pode manter o seu povo livre das pragas? Protegidos? Sim.
Será que nos nossos dias Deus pode nos livrar? Sim. O que Deus permitiu lá atrás, no período de Moisés, foi muito pior do que um coronavírus, do que essa outra praga que está aí, e que eu recebo que também vai passar em nome de Jesus. Amém. E que não vai atingir os seus adoradores. Assim eu creio, assim eu recebo, declaro você também crendo. Vamos aqui, a nona praga, trevas, escuridão, capítulo 10, a partir do verso 21. Vamos seguir passeando aqui por esse assunto. Nona praga, trevas. Êxodo, o capítulo é o 10, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se não possam apalpar. A escuridão foi tão grande que não se enxergava nada. Mesmo que você olhasse para o seu corpo assim, bem de pertinho, você não enxergava nem um dedo, nem nada do seu corpo. De tão escuro que ficou. É o que diz a Bíblia. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Vai vendo. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Glória a Deus! Todos tinham luz. Deus estava com eles. Só os egípcios não tinham luz. É abençoado. Quando o nosso coração é de pedra, a gente sofre. Quando o nosso coração é duro para com a voz de Deus, a gente perde. A gente perece. É onde a gente encontra portas fechadas. É onde o casamento não é bem sucedido. É onde você não se livra dessa enfermidade. Enfermidade até que às vezes o médico diz: mas olha, diante de todos os exames, não aparece nada. Mas eu sinto dor aqui, eu sinto dor acolá, e está aparecendo aquilo, e eu não durmo, e está acontecendo tanta coisa na minha vida, mas não está aparecendo nada aqui nos exames. Mas quando esse coração muda, a saúde vem, a saúde de Cristo toma posse desse corpo. A pessoa tem um casamento feliz, uma família feliz. Deus arruma a casa, Deus arruma a vida. Por conta do coração. Então nós temos aqui um exemplo de um Deus com os seus. Nesse tempo difícil, nós vamos ter tudo o que precisamos. Nada vai nos faltar. Essas pragas eram consequências do desvio do homem. Se você analisar um pouco mais o que vem antes do que a gente leu, o desvio do homem foi a consequência de tudo isso. Porque se não houvesse a dureza de coração, nada disso teria acontecido. Então o desvio do homem é que causa as coisas. Porém, ao seu povo Deus dava proteção. Nos nossos dias, é Deus também permitindo circunstâncias difíceis para que o seu povo desperte para Ele, para que o homem desperte para Ele. As circunstâncias atuais agora do coronavírus, dessa pandemia, dessa praga que está lá fora, isso também é permitido por Deus, para que o homem desperte para Ele. O homem tem se esquecido da soberania de Deus, da palavra de Deus, da comunhão, das honras devidas que deve ter com o Senhor. Como é que pode? Você foi gerado por Ele, uma vida que respira por causa dEle.
E são pessoas que não falam nenhum aleluia, nenhum glória a Deus. Pessoas que não buscam ter contato com Deus. Por isso que há sofrimento. E é por isso que a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta do conhecimento. E o conhecimento é Deus. O meu povo sofre por falta de relacionamento com Deus, por falta de compromisso com Deus, por falta de amor a Deus, porque o Salmo 91 diz que aqueles que se apegam com amor a Deus, no seu clamor será socorrido. Nas pragas serão protegidos. Terão anjos para ministrar a seu favor. Então por aí a gente já vê Deus fazendo a diferença entre o que serve e aquele que não serve. Por isso se apegue, abençoado. Tudo isso que está acontecendo no mundo é para que o homem desperte para Deus. As pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, em ter bens materiais, e estão esquecidas do abençoador. Pessoas que se tornaram materialistas, avarentas, mesquinhas, pão duro, que não conseguem semear na obra de Deus, que não conseguem fazer nada por ninguém, só por ela. São pessoas egoístas, mesquinhas, avarentas. Olha o que Deus diz em Eclesiastes, caminhando nesse pensamento que é a voz de Deus para a nossa vida. Capítulo 7, verso 14. Eclesiastes 7,14 agora. Está dando para você ter noção da dimensão da grandeza de Deus? É muito grande, abençoados. Você que me ouve, você está tomando noção do quão grande é Deus? Os filhos de Deus tinham luz em suas habitações, porém os egípcios na escuridão. Existe um Deus muito grande, por isso que eu digo sempre aqui, o nosso Deus é o chefe do mundo. É o grande, é o poderoso e sempre será. Eclesiastes 7 é o capítulo e o verso é o 14. 7,14. E começa assim: no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera. Grife, você que me ouve, atenção, igreja de Deus. No dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. O nosso Deus é Deus do cálice doce, do momento bom, mas também é o mesmo Deus soberano do cálice amargo, dos momentos ruins. Ele está dizendo aqui. E nós, como povo de Deus, temos que aprender a passar por esses dois momentos com perseverança, com fidelidade a Deus, com confiança, com esperança por dentro. Porque servir a Deus quando tudo está bem, é como eu já ensinei aqui, é muito fácil. Deus quer ver perseverança também nos momentos difíceis, que Ele também permite. E Ele quer que você saiba, eu estou tanto no controle de um como do outro. Sou eu que trago a bonança, mas que também permito as trevas. Vou ler uma vez mais. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. É por isso que o amanhã pertence a quem? A Deus! E tem tanta gente falando besteira por aí com relação ao futuro, ao amanhã. Os adivinhos e tantos outros aí. E que vai morrer tantos e tantos, e que vai acontecer isso. Soberano aqui é Deus. É Ele. Ele que dá vida, respiração e tudo mais. É o que fere e o que sara. O que mata e o que dá vida. É o que nós aprendemos semana passada. É por isso que é muito importante você adquirir o tema. Nenhuma praga chegará em tua tenda. E também o tema,
polindo a pedra bruta. Está na internet também essas duas mensagens, como também aqui em nossa livraria. Nenhuma praga chegará em tua tenda, e também polindo a pedra bruta. O maior conhecimento que o homem pode ter é o conhecimento e o reconhecimento da soberania de Deus. O assunto que nós estamos recebendo aqui é a melhor coisa que você está recebendo. Ele é Deus na bonança, na luz, no cálice doce. Mas a Bíblia diz também que Ele forma o quê? As trevas. Ele é Deus no cálice amargo, nos momentos ruins da vida. E é como eu falei agora há pouco, você precisa aprender a passar pelos momentos de cálice amargo, de adversidade, que Ele está no controle, e que nada vai fugir do controle da sua mão. Você precisa passar por esses momentos com perseverança. Deus me ajude. Amém. Deus me proteja, me sustente. Recebo que a tua fidelidade é comigo. Recebo que o Senhor não deixará faltar para esse justo aqui o pão de cada dia. É como diz a tua palavra, não vai mendigar. E eu recebo que eu não vou mendigar. Porque o Senhor é comigo em nome de Cristo Jesus. Então vem o dia bom e o dia ruim. E não é o diabo. Quem é que está no controle disso tudo? Deus. Não é o diabo. E assim é composta a vida do ser humano. O dia bom e o dia ruim. O que importa é como você vai passar pelo dia bom e pelo dia ruim. Eu recebo você reinando em vida. A questão é que tem pessoas que quando passa pelo dia ruim, pelo cálice amargo, ela abandona a igreja, ela se revolta com Deus, sendo que ela deveria ser perseverante. É agora que eu vou me apegar ao Senhor, é agora que eu vou buscar, é agora que eu vou congregar, é agora que eu vou ser fiel, como nunca eu fui, em nome de Jesus. Deus está no controle. Essa é uma palavra que muita gente usa, mas acreditar mesmo são poucos. Muitas pessoas usam a expressão, Deus está no controle. Mas será que você acredita nisso mesmo? Aí dentro do seu coração? Porque se Ele está no controle, por que você está com tanto medo, tanto desespero? Por que você está passando para frente tanta palavra negativa que os outros estão espalhando por aí? Parece que não existe mais nenhuma outra doença no mundo. Não existe mais câncer, não existe mais HIV, AIDS, não existe mais pressão alta, pressão baixa, hepatite e tantas outras doenças. Só existe agora o coronavírus. Não existe mais nenhuma outra doença, só existe o coronavírus. Então, se você acredita tanto que Deus está no controle, para de passar para frente palavras negativas. É por isso que o profeta Isaías, usado por Deus, diz, consolai o meu povo, diz o Senhor, e é isso que eu estou fazendo agora. É momento de esperança, é momento da gente se voltar para Deus, porque o homem tem se apartado do Senhor, tem estado distante. Vamos agora, e aqui terminamos esse momento de meditação na palavra de Deus, vamos ao livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 1. Lamentações de Jeremias 3, 1. E começa assim, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 1, e vamos ler até o verso 2. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de quem? De Deus. Ele me levou, Jeremias falando, e me fez andar em trevas e não na luz. Veja, Deus, não foi o diabo que fez Jeremias passar por uma fase difícil, por um momento complicado na vida dele, e sim Deus. Mas pastor, como pode Deus fazer uma pessoa andar em trevas? Soberania dele. Não queira questionar a grandeza de Deus. Deus permitiu. Mas depois dessa nuvem escura, se você ler o capítulo todo,
veio a bonança. Foi apenas um período. Depois veio dias melhores na vida de Jeremias. E assim é composta a vida do ser humano. Igual nós lemos aqui no livro de Eclesiastes 7,14. Goza do momento da prosperidade. Mas lembre-se que existe também um momento difícil. Segue também glorificando o meu nome. Segue também entendendo que eu estou no controle disso tudo. Da fase boa e da fase ruim. E que logo, logo, a fase ruim passa e eu estabeleço a bonança. O que Deus espera de nós é perseverança. O que Deus espera de nós é um coração com esperança. O que Deus espera de nós nesse momento de coronavírus lá fora e de tantos outros problemas, porque não existe só esse problema, existem outras enfermidades, existem outras dificuldades. O que Deus espera de nós é um povo voltado para Ele. Um povo que se humilhe para Ele. Ou seja, que reconheça, que tenha um relacionamento com Ele, que se volte para Ele. Que se lembre que Deus existe. Gente, Deus existe. Amém. Deus existe. E Ele nessa manhã, através desse recado, através dessa mensagem, aos seus discípulos, Ele disse: está tudo na minha mão, no meu domínio, no meu controle. E se você está no meu caminho, não há o que temer. Então, com as considerações aqui do capítulo 3, do livro de Lamentações de Jeremias, versos 1 e 2, eu encerro aqui a minha comunicação, essa transmissão, essa mensagem com todos vocês, desejando que as suas honras devidas ao Senhor aumente, cresça cada vez mais, e que você entenda, existe um Deus por nós, um Deus pelo seu povo, e os seus escolhidos, seus predestinados, não vão mendigar o pão, não vão perecer, porque esse Deus não abandona aos seus escolhidos. Um bom dia a todos, e até a próxima reunião, até a próxima mensagem, se Deus quiser. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.